Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Saudar aqui o professor Adilson, que está conosco. Nós vamos conduzir essa aula. Tema da aula de hoje, por favor, primeiro slide. Tema da aula de hoje, aprendizagem histórica e a construção da consciência histórica. Nós vamos analisar o texto de Risse, o capítulo 2, didática, função do saber histórico, é o capítulo que a gente vai trabalhar. Rapidamente, o professor Adilson vai fazer uma apresentação da biografia do autor. Professor Adilson. Boa tarde, gente. Tudo bem? Olha só, o nosso autor de hoje se chama Jørgen Hilsen. Ele é historiador, pedagogo, literato e filósofo alemão. É considerado uma importante referência da teoria e da metodologia da história na Europa. Seus trabalhos começam a circular no Brasil a partir da década de 1990 e logo causaram impacto no incipiente campo de estudos de didática e ensino de história, sobretudo relacionadas à discussão sobre a função da consciência histórica na formação e no trabalho dos historiadores. Suas principais publicações são a trilogia Razão Histórica, de 2001, Reconstrução do Passado, de 2007, e História Viva, também de 2007, que é este livro aqui, né, de onde nós tiramos o capítulo de discussão da aula de hoje. Ele também teve uma publicação muito interessante, duas, na verdade, que é a Aprendizagem Histórica, de 2012, que tem a ver diretamente com o que vocês precisam saber e entender da teoria do Hilsen, e A Cultura Faz Sentido, de 2014, dentre muitos artigos científicos e outros livros que ele fez com autores. Ok? Então, esse é o nosso intelectual de hoje. Bem, vamos então para o slide seguinte. A problematização inicial é como se aprende história. Então, uma primeira questão apresentada no texto de Risse é que aprender a história, ele mobiliza elementos cognitivos específicos e diferentes de outros tipos de aprendizagem escolar, né? Quer dizer, a aprendizagem histórica, ela mobiliza um conjunto de saberes que a torna uma disciplina específica, quer dizer, uma disciplina diferente de outras áreas do conhecimento. Isso aqui é muito importante para a gente delimitar de forma mais objetiva de que a prática docente, né, e a produção do conhecimento histórico, elas carregam elementos específicos. Daí a necessidade de nós construirmos metodologias, mas também de nós construirmos reflexões conceituais específicas para compreender essa área de conhecimento, né? Nesse sentido, o ensino de história, ele guarda uma didática própria. Segundo elemento, o aprendizado histórico remete a um processo de constituição de sentido, feito pela aprendiz a partir das suas experiências no tempo presente e do crescente conhecimento sobre a memória. Quer dizer, pensar o passado significa remeter, primeiramente, a uma experiência do tempo presente. Nesse sentido, a atividade docente, ela está mediada por condicionantes do tempo presente, inclusive a própria leitura que se tem sobre o passado, né, e a concepção de memória que se tem nesse tempo presente, mas também ela precisa ser compreendida sobre a própria concepção de passado no momento em que ele é analisado, mas também no momento em que aquele evento ocorreu ou aquele evento se deu. Terceiro elemento, o tempo presente é o ponto de partida do aprendizado histórico, né? Quer dizer, é aquilo que a gente falou anteriormente, quer dizer, o tempo presente é um condicionante para as nossas reflexões sobre o passado, quer dizer, ele orienta, delimita, condiciona, né, essa reflexão sobre o passado. Um outro ponto é que aprender história, ele é um processo significativo, quer dizer,
aprender história, ela precisa ter uma função. A história precisa ter uma função nessa sociedade. E a função da história na sociedade é promover aquilo que, posteriormente, nós vamos discutir com maior propriedade, que é a consciência histórica. Há também dois últimos elementos, que é a efetivação da aprendizagem histórica, que acontece como um processo consciente de subjetivação do passado, e a aprendizagem consciente, que proporciona igualmente a autocompreensão do aprendizado da realidade social, a sua constituição histórica e prepara a ação na vida prática. Quer dizer, o estudo do passado, ele precisa ser mobilizado, primeiro ele é mobilizado a partir das demandas do tempo presente, mas mais do que isso, esse estudo do passado, ele é um instrumento, né, de uso para a vida prática. Daí a ideia da consciência histórica, quer dizer, o passado precisa ser mobilizado para transformar esse indivíduo ou colocá-lo, esse indivíduo, em condições conscientes da sua realidade presente. Professor Adilson. Depois de nós discutirmos, né, a especificidade da aprendizagem histórica, uma parte importantíssima do texto do Hilsen tem a ver com o que ele chama de as operações cognitivas da aprendizagem histórica. Quer dizer, para aprender história, os alunos, eles mobilizam certas operações cognitivas que o ensino de história precisa contemplar. Os professores não podem perder de vista essas que ele chama de 3 operações básicas da aprendizagem histórica. Então, isso tem que estar contemplado na didática, no planejamento, em como você vai encaminhar a aula, né? Então, a primeira operação básica cognitiva que é preciso que a didática incentive é a experiência. O que é a experiência? É o processo de ampliação do conhecimento sobre diversas experiências humanas no passado, que vem a partir da historiografia, da memória, e no presente, que é a realidade social do aprendiz, e a compreensão empírica desse presente através do ensino, a didática, a experiência e a importância de diferentes temporalidades no tempo presente. Quer dizer, a primeira grande operação cognitiva que a didática precisa contemplar é: nós temos que aproveitar as experiências sociais, culturais, pessoais dos alunos para podermos, então, associá-las à aprendizagem dos conteúdos do passado. Então, para isso, é fundamental para que esse aluno ele tenha uma ampliação desse conhecimento científico da história, que é importantíssimo. Ele não pode só ficar na subjetividade. Isso não pode acontecer, certo? Porque se você ficar só na subjetividade, então você vai estar construindo sempre uma espécie de ideologia para o Hilsen. Né? É algo que não tem fundamentação nenhuma. Mas também ficar só na ciência também é um conhecimento que exclui a vida prática, a praxis social. Então, a experiência é esse primeiro momento da operação cognitiva do aluno. Né? Nós temos que fazer com que a didática amplie essa noção do tempo passado que ele não tem. Ele só tem a noção do tempo presente. Ao fazer a ampliação dessa experiência da humanidade no passado, então você vai começar a fazer com que o aluno comece a entender que esse passado ele constitui-se também no presente e vai fazer, então, projetar o futuro. E aí vem a segunda operação cognitiva, que ele chama de interpretação, que é o processo gradual de apropriação subjetiva e constituição de sentido histórico a dimensões temáticas específicas do tempo presente e do passado. Quer dizer, quando é que o aluno começa a interpretar? É quando esse aluno ou essa aluna começa a atribuir sentido ao passado que ele aprende na escola, a partir do lugar que ela já reconhece como o lugar dela, o lugar social, o lugar cultural, e ela começa, então, a interpretar como um lugar também histórico. Então, na operação cognitiva interpretação, este aluno, esta aluna, começa a manejar conscientemente as experiências
sociais do presente a partir da diferença e da mudança temporal. Quer dizer, eles começam, então, a manejar essas experiências que eles vivem, entendendo-a historicamente a partir dos conteúdos ensinados na sala de aula. Então, ela faz a associação disso. Então, quando ela começa a atribuir significado e a se apropriar dos conteúdos científicos, ela, então, começa a interpretar, a dar um sentido único, a dar um sentido específico, que é fundamental para que ela se reconheça identitariamente. Nessa função cognitiva da orientação, né, já há uma consciência histórica já bastante desenvolvida, né? Um autorreconhecimento bastante sólido, bastante construído, bastante fortalecido. E aí você passa para a terceira operação cognitiva, que é a operação da orientação, que é a operação que os alunos, no geral, nas escolas brasileiras, tanto do ensino público quanto do ensino particular, não atingem, não conseguem atingir, né? O que seria a competência da orientação? Seria a competência prática, direcionada à organização, compreensão e ação do aprendiz na vida prática, na realidade social em que ele vive. Quer dizer, é quando essa criança e esse jovem começam, então, a dar utilidade, a transformar o conhecimento em ação, em engajamento. Seja engajamento numa causa social, seja engajamento, né, numa causa política, seja engajamento numa causa do gênero, né? Então, a orientação já é o aluno plenamente consciente do seu papel, plenamente consciente da sua identidade, ele começa, então, a utilizar, tornar útil esse saber histórico. Tornar útil se posicionando a partir desse saber histórico que ele aprendeu na conjunção da experiência social dele com o conhecimento científico, se posicionar enquanto sujeito da sua própria história. Então, a orientação é esse processo de autocompreensão consciente do seu papel como sujeito, né? Que o Husserl chama de identidade histórica, né? A gente vê muito isso, professor Francivaldo, por exemplo, agora, nesses protestos, né, nos Estados Unidos, esses protestos antifascistas, né? Então, nesses protestos, as pessoas elas estão diretamente associando a sua condição social a todo o conhecimento histórico que rompeu no espaço público, né? E aí isso acaba levando ela a ter uma leitura, né, da exclusão social em que vivem. Daí, por exemplo, a derrubada de muitas estátuas dos seus pedestais. Estátuas de colonizadores, estátuas de traficantes de escravos. Elas passam a ver criticamente, né, essa valorização da violência histórica contra o negro, que continua sendo violentado. Então, se a gente for pegar, instrumentalizar o texto do Husserl, a teoria de didática de história do Husserl, essas pessoas elas estão associando essa conjuntura, né, de exclusão e perseguição aos negros, de morte aos negros, como George Floyd, a toda uma construção histórica que ela já se apropria, que ela interpretou, que ela ampliou sua experiência e que agora ela, então, se coloca como uma ação contra essa valorização da branquitude, da violência branca, do colonialismo no espaço público que está lá materializado nos monumentos, né? Então, aí tem uma ação pessoal, uma ação histórica, oriunda de uma identidade construída na conjunção entre a vida social do aluno e a didática empreendida na escola com conhecimento histórico, historiográfico e científico. Somente para fazer uma rápida retomada da nossa discussão da aula 1, não se aprende história, gente, da mesma maneira que se aprende português, matemática, física, biologia. Não. A história é um conhecimento específico,
né? E o Hilsen, ele traz teoricamente essa discussão, né? Ele entende que o ensino de história, ele é parte da teoria da história. Por quê? Porque esse conhecimento histórico, ele não é aprendido de qualquer maneira. Ele não é, por exemplo, absorvido pelos alunos e alunas, né? Como a gente costuma ver aí nas escolas brasileiras, né? Então, parece que os professores partem do princípio de que a aprendizagem histórica ela é gerada pelo método de ensino. Método esse que é baseado na história, ciência unicamente. Pois é, o Hilsen vem desconstruir essa ideia. Ele parte do princípio que aprender história necessita de atribuição de sentido. Quer dizer, os alunos, ao entrar em contato com um conhecimento técnico sobre o passado, eles estão sempre fazendo associações com situações do tempo presente. E mais que isso, não é? O aprendizado histórico, ele é um aprendizado que ele parte sempre do cotidiano social, do tempo presente. Então, os alunos e alunas mobilizam essas noções, essas concepções, muitas vezes preconceitos, né, para aprender história. Então, aprender história é você dar sentido, é se apropriar e significar o que você está aprendendo sobre o passado, né? Quando se faz isso, né, quando você constrói uma didática no qual o aluno começa a dar sentido, incentiva-o a significar o conteúdo de história, aí tu tens um processo também muito importante, segundo Hilsen, que é o aluno, ele não somente compreende o tempo presente, a realidade social e a realidade do passado. O aluno, ele compreende, ele se autocompreende, ele constrói a identidade histórica, ele se reconhece no processo histórico, né? Então, essa primeira parte do texto do Hilsen, né, que ele vai discutir a aprendizagem de história, é uma parte na qual se trabalha muito com a subjetividade do aluno, né, como um elemento que complementa a objetividade da ciência. Ok? Professor? Vamos então para o próximo slide, que é o slide sobre formação, né? Didática e formação histórica. Primeiro, é importante a gente destacar que a formação ela é observada e analisada, né, pelo nosso observador como uma categoria didática, né? Por que ela é observada como uma categoria didática? Porque essa formação ela articula conteúdos de forma cognitiva e também está associado à dimensão do seu uso prático. Quer dizer, essa formação, ela, ao mesmo tempo em que ela permite, né, que esses conteúdos eles sejam organizados, eles são organizados a partir de uma demanda de uso prático, né? Quer dizer, na formação, as pessoas aprendem e praticam esse aprendizado. Pelo menos é isso que se espera, né? A outra questão importante é que a formação, ela significa a apropriação de um conjunto de competências para que você interprete o mundo e conheça a si mesmo, né? Quer dizer, é uma formação voltada para o orientar e para o agir a partir do autoconhecimento, tá? Então, essa formação ela é voltada para que o indivíduo possa se autoconhecer. Quer dizer, a história, ela é um instrumento, e aí refletindo a partir disso, a história é um instrumento extremamente importante para a reflexão do próprio indivíduo nessa perspectiva do autoconhecimento. Por outro, essa formação ela não tem nada de unilateral, né?
Quer dizer, ela também não tem nada a ver com especialização restritiva, afastamento da vida prática, tá certo? Então, ela não trabalha com essa perspectiva. Pelo contrário, a formação, ela é um instrumento que busca articular esse saber com o agir, com o atuar, né? Com a ação do indivíduo. Né? Uma outra perspectiva que a gente observa de forma bastante forte no trabalho é que essa formação, e aí o texto se torna bastante explícito nesse aspecto, né? Ele chama, o autor chama inclusive de acervos de dimensões, né? Ele coloca numa primeira dimensão, que é a dimensão da representação de um todo do mundo a ser aprendido, um segundo momento, que é um quadro de referência e a orientação da vida prática, um terceiro momento, que é a orientação do agir, quer dizer, como esse conhecimento ele pode ser utilizado na vida prática. Então, veja que você tem aí 3 dimensões da formação, quer dizer, importantes, o que também não significa dizer que elas estão atuadas, elas atuam de forma sequencial, não é? Elas podem estar atuando de forma conjunta, que é essa primeira representação, né? Do que você vai aprender, né? Essa dimensão da vida prática, né? E essa orientação para atuar sobre a vida prática, né? A partir, obviamente, desse conhecimento que foi acumulado, ou que foi apropriado, melhor dizendo, né? Nesse sentido, a formação ela se caracteriza por duas, né? O que ele chama de duas características. Uma característica que é uma característica mais compensatória e uma característica que é a característica complementar, né? Essa característica compensatória é a que está fora da produção científica, do conhecimento científico, como, por exemplo, a arte, né? E a formação complementar é aquela que está associada à adoção do ponto de vista dos saberes científicos. E em sua produção, ela está associada a essa produção científica mesmo. Repito, ela não é uma especialização, ela é uma formação que permite uma reflexão ampliada e crítica do conhecimento e do saber já adquirido. Por isso que, né, o autor está chamando de uma formação complementar. Por outra, né, nós poderíamos, então, resumir essa relação entre formação histórica, né, e a didática, nós poderíamos resumir essa formação como um modo de recepcionar o saber, né, como um modo de lidar com ele, né? Mas também, e eu acho que essa é uma dimensão importante, mas também de tomar posição contra ele, de tomar posição quanto a ele, né? Quer dizer, de utilizá-lo, né? Então, a formação ela só tem sentido e ela só tem significado se ela tiver essas duas últimas dimensões que foram aqui colocadas, que é essa questão voltada para que se tome posição, e nesse sentido, né, há uma percepção bastante crítica em relação ao conhecimento histórico, né, e também há uma percepção não utilitária, mas há uma percepção de movimento desse conhecimento. Então, esse conhecimento ele precisa ser movimentado, no sentido de uso, né, para transformação social, né? Nesse caso, esse uso do saber, né, ele vai exigir, então, um engajamento, né, um engajamento do professor, né? É claro que aqui a gente tem uma questão complexa, que é esse engajamento, mas é um engajamento pautado no que o autor chama de um engajamento pautado de forma ponderada, né? Engajamento porque ele é motivado pelo envolvimento social, então, né,
o uso desse conhecimento histórico ele é movimentado a partir desse engajamento social, né? E esse engajamento social ele se realiza, né, ele se realiza de forma prática na luta social, na defesa de convicções, na defesa de interesses e no próprio exercício do poder. No entanto, a gente não pode perder a dimensão de que esse saber ele não pode ser utilizado para reprimir, para humilhar, para detratar, né? Por isso que o autor chama de um texto ponderado, quer dizer, um saber ponderado. Quer dizer, o conhecimento ele não pode ser utilizado no sentido de massacrar os indivíduos, de reprimi-lo, de humilhá-lo, né? Ele é utilizado no sentido, né, de uma ação de defesa de valores e de interesses, por isso a ideia da mobilização, mas também há um limite para isso, por isso que ele está chamando atenção para essa questão mais da ponderação. É isso. Perfeito. Eu particularmente gosto bastante dessa ideia da formação histórica. Por quê? Porque se você parte do princípio de que aprender história mobiliza uma série de dimensões, tanto pessoais, sociais, culturais e científicas, repare que é uma diversidade de saberes que se mobiliza para aprender história. Então, se você parte desse princípio, né, que também o aluno constrói junto com o professor a compreensão daquilo que está sendo ensinado sobre o passado, logo, o ensino que será pensado para esse tipo de formação, ele tem que ser um ensino específico também. Tem que ser pensado teoricamente esse ensino. Logo, o ensino de história que gere uma formação histórica, ele tem que ser um ensino voltado para esta ideia de não reificar o saber científico como o único saber possível para o aluno compreender o passado e construir uma representação do mundo. Não. Você precisa entender que, didaticamente, nós temos que incentivar esses alunos a associarem as questões do tempo presente com os conteúdos que são ensinados didaticamente e, nessa associação, eles vão, então, construindo um processo de autocompreensão, né? E isso vai depois detalhar dizendo que é um processo que tem base em 3 operações, que é a experiência, a interpretação e a orientação, né? Então, é fundamental que nós entendamos, né, que a didática da história, o ensino que será pensado para esse aluno construir essa aprendizagem significativa sobre o tempo presente, sobre o passado e construir perspectiva de futuro, essa didática ela não pode ser uma didática da cópia, como fala o Hilsen. Uma didática na qual o professor constrói cópias do saber científico, técnico, e o aluno precisa memorizar esta cópia. Então, isto como ele fala, isso nem é do campo da história, né? Isso pode ser do campo da didática, mas isso não precisa ser teorizado, né? Mas, se você parte do princípio que o conhecimento da história ele tem uma função na sociedade, então, a didática que será entendida, ela é uma didática que deve desenvolver essa consciência histórica. Quer dizer, os alunos e alunas, junto com o professor e a professora, eles precisam estar construindo isso o tempo todo. Problematizando as questões sociais, problematizando as questões da escola, né? Problematizando as dimensões da vida do aluno e da vida do professor. Então, nesse sentido, Hilsen ele é bem enfático. A aprendizagem histórica é específica porque ela leva a uma formação histórica, né? Esse aluno que ele precisa não somente reconhecer que o tempo presente ele é constituído de memória, né, de camadas de passado, mas ele precisa, como bem falou o professor Francevaldo, dar utilidade
pegar esse conhecimento histórico que ele constrói nas aulas e usar isso para a vida prática, para produzir um mundo melhor, né? Para produzir a sua própria identidade, para que ele se reconheça como pessoa dentro desse mundo. Ok? Ah, professor, Percival. Então, como eu estava apontando, essa formação histórica, ela guarda uma determinada narrativa de sentido à medida em que ela recupera um conjunto de eventos, né, do passado, mas que são eventos que representam ou significam muito para o tempo presente. Então, essa é uma primeira questão. A segunda é de que esses eventos, à medida em que eles são organizados, quer dizer, há um trabalho, né, de organização, e aí, por isso a importância da didática da história, porque há uma construção narrativa desses eventos que não são feitas de qualquer maneira, você precisa construir sentido para eles. Essa construção de sentido, e olha que eu não estou falando isso no âmbito da narrativa da produção do conhecimento histórico acadêmico, eu estou me referindo à construção do conhecimento a partir da atuação docente. Então, esse professor, ao preparar a sua aula, ele vai construir aquilo que a gente chama de sequência didática, ele vai construir uma narrativa, recuperando os eventos do passado à luz do interesse do seu aluno, narrativa de sentido, porque vai dar significado para esse aluno e ele vai utilizar esse conhecimento para mobilizar ações de transformação da sua sociedade, da sociedade em que ele está atuando. Por outro, né, essa narrativa, né, essa sequência didática, ela precisa ter uma capacidade de aprendizado. O que é isso? Isso precisa ser compreendido pelo aluno, né? Quer dizer, o professor não pode ficar falando as coisas de forma que o aluno não a compreenda. Então, se você tem uma construção narrativa que é, ao mesmo tempo, que recupera os eventos do passado, dando sentido a eles, né? Porque você também não pode fazer, né, não cometer anacronismo, né, nas suas ações. Por outro lado, isso precisa ser inteligível para o aluno. Então, essa formação histórica vivenciada pelo aluno, ela tem que perpassar por esses dois campos aí de ação que são importantes. Por outro, há uma questão que foi recuperada pelo professor Adilson, que é a ideia da consciência histórica, né, que eu falei anteriormente, né, que o que o professor está demonstrando é de que essa consciência histórica, se ela se constitui o objeto final, digamos assim, ou a finalidade, né, do ensino de história, da formação histórica, se ela se constitui um instrumento final, nós não podemos perder de vista essa dimensão processual da coisa, quer dizer, que é isso que a gente está falando de narrativa de sentido, de capacidade de aprendizado, da ideia de que você tem uma didática, né, própria para a disciplina de história. Resumo, né, a consciência histórica é aquilo que deve mobilizar, né, o professor, né, para construir, digamos assim, a sua aula, para construir, né, a sua atuação, deve mobilizar a atuação docente. Né? Professor Adilson. Perfeito, professor. Então, dentro dessa perspectiva de uma didática crítica, de uma didática na qual os alunos compreendam historicamente o mundo em que vivem, que eles consigam construir uma representação consciente desse mundo. Para o Hilsen, essa conscientização é a consciência histórica. Quer dizer, a disciplina, o conhecimento da história, ele deixou de ser puramente um conhecimento
teórico, abstrato e externo ao aluno. Ela passa a ser um instrumento de reconhecimento desse aluno em relação ao mundo em que vive, os seus problemas, a sua capacidade de resolver esses problemas, encaminhar esses problemas, mas também, para o Hilsen, a consciência histórica age na medida em que esse aluno constrói a sua identidade histórica. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem situações muito interessantes, por exemplo, em relação à identidade histórica do negro no Brasil, por exemplo, né? Então, tu tens, por exemplo, os negros, né, que já constroem uma identidade com toda a trajetória dos africanos no Brasil, a colonização, a escravidão, e assumem isso identitariamente, né? Não é somente o fenótipo, a cor da pele, que age para definir a identidade. Não. Há aí um trabalho no qual essas pessoas associam a sua condição de exclusão relacionada à negritude e, em contato com a disciplina história escolar, eles então entendem que há um processo de construção dessa exclusão, que remonta à escravidão, ao colonialismo, à dominação branca, não é? A dominação branca na política, na economia, a dominação de gênero, do gênero masculino, né? Então, tu tens toda uma construção identitária aí que perpassa diretamente pelo conhecimento histórico. Então, não é qualquer identidade que é construída. Então, nesse sentido, a teoria do Hilsen de consciência histórica, ela exige uma didática diferenciada. Não aquela didática no qual o professor chega e só trabalha com o conhecimento técnico-científico da história. Isso não nos contempla mais enquanto sociedade. E a gente sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Do momento que estamos vivendo de crise completa de valores, né? Então, nesse sentido, eu creio que isso é um texto muito interessante para se pensar nessa didática renovada, né, que nós temos que começar a empreender, não somente nos nossos projetos de pesquisa, mas também na nossa vida profissional. O professor disso me lembrou aqui uma passagem do texto que é bem alegórica para a gente compreender essa questão do efeito prático, né, da história, né? Quer dizer, se você me perguntar, a história tem um efeito prático, né? Acredito que todos vão sair daqui dessa aula dizendo que tem um efeito prático, sim, que é a formação da consciência histórica. Tem coisa mais prática do que isso, quer dizer, despertar essa consciência. Bem, então todos vão sair daqui com essa perspectiva, né? Mas a formação da consciência histórica se dá em qualquer lugar, se dá em qualquer momento, né? Então isso é uma questão também posta. E aí me lembrou aqui a alegoria que o autor destaca, que é essa coisa do aprender a nadar, né? Quer dizer, você aprende a nadar, né? Mesmo que você não nade corretamente, mas você está nadando, você nada, né? Mesmo que você não saiba o objetivo para que você vai aprender a nadar, mesmo assim você nada. O que ele está chamando a atenção disso, né? Que eventos históricos a gente pode aprender em qualquer lugar. Às vezes num filme, né? Às vezes num fragmento de um jornal, de uma revista, né? Eventos históricos a gente aprende em qualquer lugar, né? Isso pode colaborar na construção da consciência histórica? Pode, mas ele está dizendo o seguinte, né? O que ele está dizendo é o seguinte: ao se apropriar desses conhecimentos, né, que está no filme, que está na televisão, que está no jornal, né, você apreende com fragmentos dessa memória do passado. A construção da consciência histórica, a mobilização disso para a transformação da sociedade, olha que isso é importante. A mobilização disso para a transformação da sociedade, isso não é feito em qualquer lugar. O que ele está dizendo é o seguinte: a atuação docente, o ser professor, né, é o que dá sentido e que vai explicar para o aluno por que ele tem que aprender a nadar. É o que vai dizer para o aluno, né, que vai objetivar para o aluno e dar significado para a natação. Só para voltar à alegoria que ele estava falando anteriormente. Quer dizer, o aluno vai ver o Netflix, vai ver
isso ou aquilo na televisão, né? Ou em outros canais, mas, no fundo, a capacidade de mobilizar isso para a transformação da sociedade, para a construção da consciência histórica, isso é possível a partir da mediação do professor, né? Então, veja que a importância do papel do professor e, consequentemente, da escola, porque é o espaço de atuação do professor, porque é o professor que tem a capacidade de dar sentido a esses conhecimentos que estão pulverizados, ele vai dar um sentido, ele vai construir isso a partir de uma didática da história, né? Então, a didática da história é que vai permitir com que esses fragmentos sejam compreendidos, é preciso dar sentido a ele e mobilizá-lo para a transformação da sociedade, né? Perfeito. Bom, gente, esse foi o nosso quarto autor do programa de curso, né? Jørgen Hilsen, ele tem uma teoria bastante sofisticada sobre a didática da história, sobre o que a gente chama de ensino de história, né? Então, é fundamental que a gente possa pensar esse autor no nosso projeto de pesquisa. Então, não é possível, por exemplo, a gente pensar em projeto de pesquisa que queira melhorar somente o saber científico da história. São aqueles projetos nos quais os professores e professoras chegam somente com propostas metodológicas de ensino, sem atingir as questões cruciais da sociedade. Então, dentro da proposta do Hilsen, esse tipo de proposta de pesquisa, na verdade, não está contribuindo para que se realize aquelas 3 operações cognitivas da aprendizagem histórica, que é a experiência, a interpretação e a orientação. Então, não é a questão educacional, crucial e teórica do ensino de história, não está na melhoria puramente técnica de uma aula de história. Não é somente incorporar, por exemplo, ferramentas computacionais, né, ferramentas de informação e comunicação, imagens, não é isso. Nós temos que ter uma sensibilidade, segundo Hilsen, para utilizar conscientemente essa subjetividade dos alunos, a maneira como eles enxergam o mundo e vivem. Nós temos que fazer com que o conhecimento científico da história seja um conhecimento que complemente a vida dessas pessoas para que elas possam, então, agir nesse cotidiano. Então, isso é importantíssimo, por exemplo, no contexto de muitas escolas. Escolas quilombolas, escolas de assentamentos rurais, escolas de periferia. Então, o Rio seria importante referência no ensino de história. Por quê? Porque ele trabalha com essa ideia de que aprender história tem um objetivo que é muito diferente de aprender matemática, de aprender língua, de aprender física, de aprender biologia. Aprender história é aprender a sua própria identidade. É aprender o mundo em que você vive para, então, construir uma projeção de um futuro melhor. A gente não consegue construir a projeção desse futuro sem associar a nossa condição no presente com a construção desse presente pelo passado. Então, a historiografia, que é a história-ciência, ela tem que estar sempre conectada com essa condição social, com essa experiência cotidiana que os alunos vivem e compartilham no seu dia a dia. Ok? Então, essa foi a nossa segunda aula virtual, aula remota, né, correspondente ao 4º texto do nosso programa de curso. E a gente, então, encerra por aqui, chamando a atenção para... A gente pode estar sempre enriquecendo esse conhecimento lá na nossa sala virtual do Google Sala de Aula, postando textos, comentários e dúvidas também e perguntas, por que não? Tá bom? Então, fiquem bem e até a nossa próxima aula.